base científica, com acolhimento, com cuidado, com carinho, com responsabilidade, né, no nosso trabalho. A gente precisa entrar no mundo da criança para que ela se sinta bem, para que ela se sinta acolhida nesse espaço. Acolher, entender e sanar essas dúvidas principalmente. O lúdico, faz de conta, é o que motiva a criança, é o que faz a criança se desenvolver e muitas vezes se expressar. Então a gente tem que conseguir explorar e entender também esse mundo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Entre Histórias e Maturis. Meu nome é Janaína, doutora Jana, e eu sou neuropediatra. Eu sou a doutora Ana Luísa Ceia, sou pediatra e gastropediatra e parceira da doutora Jana nessa nova aventura. Na verdade, nós somos parceiras há muito tempo, desde a faculdade. Para quem ainda não sabe, a ideia do nome desse podcast veio justamente de uma história que a gente tem em comum, que é o fato de que nós fomos contadoras de histórias durante a nossa faculdade. Você sabia dessa? Se você não sabia, agora você está sabendo, porque esse podcast surgiu justamente para a gente contar as histórias para além do consultório. Exatamente. A nossa ideia é trazer aqui esse bate-papo do que acontece no nosso dia a dia, das experiências que a gente tem aqui no Espaço Maturi e também para vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa vida e da nossa rotina aqui nesse espaço lindo que foi criado com tanto carinho para vocês. Além disso, nós vamos trazer vários convidados que são parceiros que trabalham com a gente já há muito tempo. Essas parcerias ajudam ao nosso cuidado no dia a dia com as famílias e com as nossas crianças, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que o pediatra e o neuropediatra resolvem tudo sozinho, mas não é bem assim que funciona. Não mesmo. Nossa ideia é sempre ter uma equipe multidisciplinar apoiando o nosso trabalho. E sabe aquelas orientações que a gente passa no consultório, que às vezes vocês ficam com aquela sensação de que, nossa, quanta informação que eu saí dessa consulta? Aqui também é mais um espaço para a gente desenvolver essas orientações e para vocês terem tudo salvo e conseguirem consultar quantas vezes vocês precisarem. E por falar em histórias, o Espaço Maturi tem mais ou menos 2 anos de existência, mas a nossa história juntas começou muito antes disso. Para ser mais precisa, 2009, né? Gente, 2009. Entramos na faculdade juntas. Não nos formamos exatamente juntas porque eu dei uma leve atrasadinha. Ela foi viajar, foi passear. Pois é, nada como um ano estudando fora. Mas foi durante a faculdade que não só a gente se conheceu melhor, mas como também a gente participou de um projeto de extensão maravilhoso que a gente já contou um pouquinho. Muito bom. Que foi os alunos contadores de histórias. E aí, conta um pouquinho. Onde esse projeto mora no seu coração? Nossa, tem um espaço imenso e esse projeto fez com que a gente, inclusive, criasse a Maturi, né? Então, é um projeto de extensão da faculdade da UFRJ, né? E lá nos conhecemos, na verdade, nos aproximamos, que a gente já se conhecia, e conhecemos outras pessoas que fazem parte da nossa vida até hoje. Exatamente. O projeto dos alunos contadores é aquele projeto que envolve não só a medicina, né? É gente de todo canto da UFRJ. E lá a gente conheceu uma das nossas melhores amigas até hoje, que foi sua celebrante de casamento. Celina, minha celebrante de casamento. Então a gente tem muitas histórias queridas. Eu sempre que possível estou presente lá no Natal dos alunos contadores de histórias. E eu acho que foi daí que a gente começou a se aproximar ainda mais. E aí vieram muitos grupos, mentorias e grupos na faculdade. Tivemos a nossa panelinha, sabe? Da pediatria, sabe? Da pediatria! Inclusive, amiga, eu não sei se você sabe, mas os alunos contadores de história foi assim uma grande virada, né, na minha história dentro da medicina. Porque foi ali que eu decidi fazer pediatria. Sério? Sério. Antes eu já gostava de neurologia, né? Eu entrei na faculdade com essa ideia e quando eu me aproximei mais contando histórias para as crianças no hospital, nos ambulatórios, eu falei, eu acho que eu tenho que fazer pediatria mesmo. Ai, que maravilhoso. Então, eu neguei um pouquinho mais, né? Eu passei a faculdade inteira dentro da pediatria, no aluno de contadores, mas eu só decidi mesmo nos últimos 6 meses, foi quando eu fiz a letiva e falei, não vou sair mais daqui de dentro, nunca mais. Então... essas histórias, né, sobre escolha da nossa especialidade, elas variam ao longo da faculdade, porque a gente experimentou muito, né? Na verdade, a gente botou a mão na massa, digamos assim. E eu também tive, no final, eu fiquei meio assim, meio assado, e eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Eu cheguei a cogitar fazer outras áreas em relação à cirurgia, em relação à obstetrícia, mas
né? O espaço no coração Eu foi acho maior. que todo pediatra gosta um pouquinho da obstetrícia, né? A criança já tá ali. Já tem a criança, né? Pois é, eu admito que eu também gostava. Pronto, já pensou? Foi uma das partes do internato que eu mais gostei. Então, assim, eu gostava muito da obstetrícia também. Olha. E é isso, né? Terminar... Eu não sabia disso, seu da obstetrícia. Eu gostava, eu tinha cogitado real fazer obstetrícia. Quando eu voltei do meu ano na França, eu voltei muito certa de que eu faria obstetrícia. Olha. Exatamente. E aí faz sentido quando a gente entrou na pediatria juntas também, né? Nós fizemos juntas a pediatria no Instituto Fernandes Figueiredo. A gente gostava muito de neonatologia, onde tem os microbebês. Exatamente. E no Fernandes Figueira a gente teve esse contato enorme com a neonatologia, é um serviço incrível nesse sentido, mas que ganhou mesmo meu coração. Foi o acompanhamento de rotina no consultório. Ai, gente, acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças é tão legal, né? É interessante, né? Porque foi no Fernandes Figueira que aí eu tive certeza que eu queria a neuro, porque lá a gente tem muitos pacientes, né, com atraso de desenvolvimento, com questões genéticas, e lá a gente via isso tanto no ambulatório, quanto na enfermaria, no CTI e na NEL. Eu falei, eu gosto disso mesmo. Pois é. E aí foi quando a gente se separou um pouquinho, né? Você foi fazer neuro, Sim. eu fui fazer gastro. E quando é que as coisas se juntaram novamente? Quando os caminhos se juntaram novamente? Há 2 anos e meio atrás, né? Nós decidimos que queríamos ter um espaço onde a gente pudesse fazer o nosso trabalho como a gente acha que ele é correto, né? Dentro de base científica, com acolhimento. E principalmente, acho que com todo esse universo lúdico e lindo que vocês podem ver por aqui. Essa ideia de ter um consultório que tem esses bichinhos para tudo quanto é lado, acho que as pessoas podem achar que, tipo, todo pediatra é um pouco bobo. Mas não, gente, a gente precisa entrar no mundo da criança para que ela se sinta bem, para que ela se sinta acolhida nesse espaço, para que o exame físico seja mais leve, para que a gente consiga ver como ela interage com o ambiente. Então, tudo aqui é pensado nesse sentido, né? Tudo foi pensado bem nesse sentido e a gente fica muito feliz quando chega o paciente aqui, né? Meio assim, porque médico, né? A mãe conversa antes e tal. Aí eles ficam meio assim, depois eles não querem ir embora. Isso é uma grande vitória, quando eles não querem ir embora. É isso, né, Ana? E esse podia ser só o nosso único diferencial. Todo esse universo aqui lúdico, com as salas temáticas, mas não é só isso. Tem muito tempo de estudo, lá desde 2009. Com várias especializações e outros profissionais que também fazem parte do nosso trabalho. Além dos que vocês vão conhecer aqui na entrevista, né? Como a gente comentou antes. Exato. Aqui a gente tentou criar uma equipe que falasse a nossa língua e com quem a gente pudesse confiar as nossas famílias, fazer muitas trocas e ajudar nesse cuidado de forma mais integral possível. E esse cuidado, ele começa desde o primeiro contato, lá no WhatsApp com a nossa secretária, Raniele, onde a gente tenta entender as demandas daquela família. As famílias são diferentes, contextos são diferentes e a gente precisa, né, estar atento a isso. Porque a gente tem que lembrar que as nossas famílias não são iguais, né? Tem todos os tipos de formatos de família, famílias que são adotivas, famílias de 2 mães, famílias de 2 pais, famílias que as avós participam muito, famílias que têm os tios super presentes. Então, é legal ver todo esse contexto familiar diferente e saber que todos eles são muito bem-vindos e sempre muito bem acolhidos por aqui. E é justamente por isso que a gente teve um cuidado também de pensar no nome do nosso espaço. Maturi. Da onde que veio essa ideia? Primeiro a gente pensou assim, bom, a gente precisa passar uma ideia de desenvolvimento, né, de maturação, de acolhimento, e aí a gente fez um pequeno estudo e descobrimos uma palavra, porque a gente também queria que fosse bem brasileira, que tem tudo a ver Exatamente. com a gente, que é do Tupi-Guarani, Maturi. O maturi é uma semente da castanha, por isso que muita gente não entende muito por que tem uma castanha de caju na nossa logo, né? O maturi tem lá, é um acento agudo, não é maturi, é maturi, porque vem do Tupi-Guarani e é isso, é uma castanha que é uma semente, logo ela vai se desenvolver, ela vai crescer, como a gente espera que todas as nossas crianças cresçam e afloresçam por aqui. É isso, com cuidado, com carinho, com responsabilidade, né, no nosso trabalho, é o que a gente espera. E esse nome, né, amiga, ele realmente define o nosso trabalho. Sim. E histórias incríveis também motivam a gente todos os dias. Temos várias histórias incríveis, mas hoje a gente decidiu cada uma aí contar uma história dessas. E eu acho que vocês não vão conseguir imaginar a minha surpresa. Mas eu não sei se você sabe, uma das primeiras consultas que eu atendi aqui no espaço foi de uma família que eu tinha feito a consulta pré-natal, mas que eu achava que o bebê só ia nascer dali a 1, 2 meses.
E aí, quando eles vieram para a primeira consulta, eu não liguei o nome à pessoa, a família que já tinha vindo numa consulta pré-natal. E aí eu abro a porta, estão os dois com um mini pacotinho. Foi a primeira! Ah, que lindo. foi aqui! E ele nasceu um pouco prematuro, mas, nossa, um rapaz esperto. E é muito legal, porque é isso. Hoje ele tem 2 anos e meio, mais ou menos, o nosso tempo de duração. E é muito legal ver o quanto a gente seguir esse acompanhamento, a gente vê a criança crescendo, vê tantas fases diferentes da vida dela. O meu primeiro paciente já tem 5 anos hoje em dia, né? O tempo que eu tenho atendendo aqui no consultório. E eu acho que uma das coisas que mais me motiva e mais me deixa com o coração quentinho é ver que, independente dos desafios, internações e dificuldades, e a introdução alimentar é difícil, aí demora pra andar e não consegue falar direito, a gente sempre vai superando e tendo novas etapas e novos desafios, e a gente tá sempre ali, do lado das famílias, pra fazer com que tudo flua de maneira mais tranquila. Antes de eu contar minha história, você falou uma coisa que eu já tô até mais emocionada, porque é o que realmente motiva, assim. A gente já tem aí 5 anos, né, de consultório, e tem várias famílias que a gente acaba acompanhando o desenvolvimento das crianças. Os pequenininhos que estão entrando e se formando agora da pré-escola para o período escolar, né, entrando no primeiro ano. Então, eu recebi vários vídeos, várias fotos de crianças na formatura. Crianças que lá atrás tiveram atraso e vieram por conta disso e que agora estão seguindo a vida, apesar das dificuldades, fazendo o tratamento adequado com a equipe multidisciplinar. E isso deixa a gente muito feliz, sabe? Exatamente. É o que nos faz ter certeza de que a pediatria é o caminho certo, né? Porque as crianças, apesar de qualquer dificuldade, eles dão um show no sentido de surpreender a gente e superar qualquer expectativa. Olha, falando em surpreender, a minha história tem a ver com isso. Esse ambiente lúdico todo, né, proporcionou esse momento. Era uma criança que veio aqui numa primeira vez e a queixa principal da família era que ele não falava. Ele tinha 4 anos na época, né? Não, doutor, ele não fala nada. Mas nada, nem repete, nem, né? Não, ele não fala nada. E aí, a gente brincando e atendendo, porque é assim na pediatria, consegui, do nada, na verdade, eu consegui não. Ele falou, do nada, enquanto estava brincando uma palavra. E a mãe começou a marejar os olhos e falar, doutora, meu filho fala. Então, assim, como que um ambiente também lúdico e você entender como você vai fazer essa primeira abordagem faz a diferença. Às vezes a gente está muito preocupado em entender quais exames pedir, né, como prosseguir com a investigação diagnóstica, porque a família está angustiada com o diagnóstico. Mas se a gente não fizer uma observação e deixar a criança, né, num ambiente mais fluido, fica difícil de observar coisas muito cruciais para o neurodesenvolvimento. Exatamente. Aquela ideia de um consultório muito engessado e sem muito com que a criança consiga explorar. Aquela coisa de, não pode mexer ali, não pode mexer aqui. Uma coisa que eu quase sempre falo pra eles, gente, se a gaveta tá livre é porque é pra mexer. Então vai lá, deixa eu mexer na gaveta, deixa mexer nos brinquedos, depois a gente organiza a bagunça, começa a ensinar a guardar também, tipo, tá acabando a consulta, vamos botar o livro no lugar, vamos guardar o brinquedo na gaveta. Então, isso também faz parte, né? Total. E é engraçadíssimo, porque vira e mexe, eles falam que em casa não guarda nada, mas aqui com você quer ajudar a arrumar. Ajudando aí na vida diária dessas crianças. Exatamente. É o nosso objetivo, assim. Na pediatria, a gente precisa ver como é a funcionalidade da criança. A criança precisa saber como funciona o objeto, precisa querer te dar a comidinha pra comer também. O lúdico faz de conta. É o que motiva a criança, é o que faz a criança se desenvolver e muitas vezes se expressar. Então, a gente tem que conseguir explorar e entender também esse mundo. E aqui, a gente acaba recebendo muitas dúvidas, são diversas dúvidas, e os pais têm aquelas dúvidas que são as mais frequentes. E a nossa ideia é justamente poder acolher, entender e sanar essas dúvidas principalmente. Com esse mundo todo hoje de internet que a gente tem, com milhares de informações vindas de tudo quanto é canto, né? A gente sabe como é difícil, às vezes, filtrar essas informações. E o nosso papel acaba sendo esse. Exatamente. A ideia de ter um tempo de qualidade com a família, de conseguir sair daqui com todas as dúvidas sanadas. Eu acho que vocês não têm ideia de como eu gosto, como vocês chegam com uma listinha de perguntas. Ai, sim, eu também. Ai, eu amo uma listinha de perguntas, gente. Venham com a listinha de perguntas, por favor. Às vezes os pais ficam sem graça, né? Tipo, doutora, que eu anotei aqui, nossa, que bom, pode falar.
Fala à vontade. A ideia é ouvir e entender. Exato, porque quando a gente sana essas dúvidas, a família fica muito mais confiante em ela mesma manejar e tomar posse desse cuidado e desse crescimento da criança. Esse é o nosso objetivo. Nosso papel como pediatra é guiar vocês no processo de cuidado dos filhos de vocês. Não é te dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Exatamente. Você que tem que tomar essa decisão. O acompanhamento da criança, ele é pautado nessa troca justamente, né? Então, ajudar a guiar esse movimento que é se desenvolver, né? Um novo ser ali. Exato. Assim, uma coisa que eu gosto muito de levantar com as famílias é que, como pediatra, não sou eu que vou definir se eles vão usar chupeta, se eles vão dar comida A ou comida B. Isso tem que fazer parte, tem que ver com a crença da família, com o que a família pratica no dia a dia, como é a rotina deles. O nosso papel não é só impor as nossas decisões. Óbvio, a gente vai reclamar quando eles não fazem exercício, quando não comem direito. A gente tem que fazer essa guia aí, né, de informação justamente pautado na ciência, fornecer essa informação para eles tomarem a melhor decisão dentro da cultura de cada um, da criança de cada um, da dinâmica daquela família. Exatamente. A nossa ideia é que vocês sempre tenham o maior número de informação possível para que possam tomar suas decisões da maneira mais responsável e qualificada que vocês sentirem. Sabe aquele filtro? Porque se você joga no Dr. Google, galera, é um caos. E agora a gente tem, né, a inteligência artificial aí também. Outro pequeno caos na nossa vida, que a impressão que dá é que só confunde mais a cabeça de vocês. Não sou contra não, tá? Eu gosto da tecnologia, mas a gente precisa usar com parcimônia. A gente tem que usar a tecnologia também com filtro. E aí as famílias vão caminhar por si só. E essa criança, que é o objetivo, né, nosso e da família, ela vai ter mais autonomia, mais confiança para se desenvolver, chegar na adolescência, chegar um adulto, né, que tem segurança de viver, que tem plenitude de viver. E isso que é legal. Acho que é a nossa ideia principal. Eu acho que a gente ainda não está nesse momento de ter pacientes que foram nossos pacientes pequenininhos e já são pais e mães. Mas um dia a gente vai chegar lá, né? Essa é a ideia, né? Então, justamente por isso a gente quer que as nossas crianças sejam autônomas, funcionais e que elas tenham maior liberdade e independência para fazer tudo o que elas quiserem fazer. Nosso papel como pediatra é deixar essas asinhas voarem aí, fazer com que elas plantar as sementinhas certas para que elas consigam colher ótimos frutos no futuro. Ótimos frutos, né? Com responsabilidade e com autonomia. O que tem tudo a ver com neuroplasticidade, né? Que é essa função que a gente tem no nosso corpo, né? A nossa programação ali celular, neuronal, para que a gente possa desenvolver o melhor que a gente tem. E as crianças têm muito, muito, muito esse potencial. As pessoas pensam que o nosso cérebro nasce desenvolvido ou até mesmo que tem pouco tempo para o desenvolvimento. Nossa, não, eles têm tempo para se desenvolver, mas o nosso papel como pediatra é ainda mais importante porque a gente trabalha com esse rico tempo, com esse solo fértil de desenvolvimento da criança. Onde a gente tem a maior, né, velocidade que isso acontece, com maior intensidade. Mas a gente sabe que até o fim da vida a gente ainda tem neuroplasticidade, tá? Ou seja, dá pra se adaptar a muita coisa ainda, dá pra mudar hábito. E eu acho que é muito que a gente vai trazer por aqui, né? Ou seja, os pais também podem mudar os hábitos deles, os avós, os vovôs, todo mundo. Isso é papo em toda consulta, né? A gente pergunta, mas e você? Tá sendo um bom exemplo? Você também se alimenta bem? Você também bebe água? É mais difícil, né? Porque lá na frente, essa neuroplasticidade não é igual, nunca será como nesse período da infância. Por isso que é tão importante o que a gente faz aqui. Exato. E vocês vão ver que ao longo de todo esse podcast, vocês vão receber muitas orientações e muita informação de qualidade para que vocês consigam regar bem e cuidar bem desse solo fértil que vocês têm em casa. Essa é a nossa ideia. Então, sejam bem-vindos e a gente espera vocês no próximo. Bom, então se você gostou de todas as informações desse podcast, já começa a seguir a gente para não perder os próximos episódios. Compartilha nas suas redes sociais, compartilha com outras famílias que vocês têm certeza que vão gostar de acompanhar uma pediatra e uma neuropediatra em entrevistas e bate-papos e com muita, muita informação de qualidade, todos os episódios para vocês. Então, gente, até o próximo episódio. Tchau!